Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não mais andeis como também andam os gentios. O apóstolo Paulo, ele nesse capítulo número 4, depois de os 3 primeiros capítulos, ele falar sobre uma base teórica muito séria e muito verdadeira a respeito de como Deus nos salvou, como Deus nos amou e quão grande foi a sua misericórdia. No capítulo número 4 em diante, até o capítulo número 6, ele vai tratar da prática dessa teoria, da prática dessa teologia. E ele inicia como verdadeiramente um mistério que ele terminou, que a igreja é um grande mistério, um mistério de união entre 2 grupos de pessoas, judeus e gentios, que antes eram inimigos uns aos outros, da mesma maneira que, vamos colocar assim, numa proporção um pouquinho menor, que era entre Deus e os homens, a sua inimizade. Mas em Cristo, nesse mistério, Deus não somente uniu Deus com os homens, mas também uniu povos inimigos e inseriu eles todos num só corpo para representar nesta terra a manifestação gloriosa do caráter de Deus. É por meio da igreja que Deus manifesta a beleza do seu caráter, é a manifestação da prática da vida da igreja neste mundo e que os homens podem contemplar como Deus é. Quão glorioso Ele é, quão misericordioso, quão justo, quão amável. Por isso é totalmente incoerente um cristão que não ande segundo este padrão. É totalmente louco, vamos supor, esquizofrênico, um cristão que se declara verdadeiramente seguidor de Cristo e tem uma vida totalmente dissociada da pessoa do Cristo vivo. Por isso o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele vai fazer com a igreja é fazer com que essa igreja entenda que ela é uma só, não são muitas. E então ele une no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, ele trabalha sobre a unidade dessa igreja. Essa igreja precisa ser uma. Essa igreja precisa entender que ela precisa amar uns aos outros e perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou, porque o Deus que habita nessa igreja, Ele age por meio de todos, está em todos, e Ele é por todos. Quando a igreja entender esse processo e ela entrar numa verdadeira amor de uns para com os outros, ela vai gerar unidade. Então essa é a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai para a prática. Vocês precisam ser um só. Vocês têm que remover as suas indiferenças. Vocês têm que remover todo tipo de alguma coisa que possa trazer uma divisão no meio da igreja, que a gente pode dizer suspeitas até no meio da igreja. Vocês têm de remover, porque de forma alguma essa igreja vai poder manifestar a multiforme graça de Deus. Então é necessário que vocês entrem em uma unidade verdadeira e pensem uns aos outros com um amor verdadeiramente abnegado, ao ponto de verdadeiramente desejar e se esforçar para preservar a unidade pelo vínculo da paz. E aqui, do verso 7 até o verso 16, o apóstolo Paulo vai dizer como essa igreja, na prática, vai exercer esse ministério para esse esforço de manter a paz. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: o amor que tem uns pelos outros vai trazer unidade, mas para que a gente tenha a certeza de que essa unidade vai ser verdadeiramente praticada, a Bíblia diz claramente que o apóstolo Paulo escreve dizendo: Deus, na pessoa de Cristo Jesus, entregou verdadeiramente dons para a igreja, talentos preciosos, para que agora essa multidão de talentos que está sendo jogada no corpo de Cristo, esse corpo possa vir e compartilhar aquilo que Deus entregou à sua vida, de maneira que agora esse corpo ele age em favor, ou seja, um único membro com dons e talentos que Deus concedeu, ele pode compartilhar e pode contribuir para a unidade desta igreja, para que aquilo que falta em alguma parte do corpo, ele seja um instrumento de Deus para a completude, para que então a igreja tenha realmente a plenitude de Deus em suas vidas, de Deus como corpo sacerdotal, de Deus como igreja. O que ele está dizendo é que cada irmão que Deus salva e que agrega na igreja já vem com uma capacitação da parte de Deus para ser útil aos irmãos, e não importa quão pequeno seja a tarefa desse irmão, o importante é que Deus nunca dá nada que seja inútil.
sempre será útil e precioso para o corpo de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre os ministérios, os dons principais que ele aborda, dizendo: alguns homens, apenas alguns, receberam um desses 5 dons: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Esse é apenas algum grupo muito pequeno e muito seleto, mas não pense que esse grupo pequeno e seleto é que vai edificar toda a igreja. Não, esse grupo pequeno e seleto vai fazer com que cada irmão da igreja que não tem esses dons, mas tem outros dons, por meio desse corpo de 5, faz um aperfeiçoamento na multidão de dons que é espalhado pela vida da igreja. E então essa igreja, com os dons dela, passa a edificar o corpo, cada uma das partes ajudando em amor na edificação e crescimento, para que então a igreja possa crescer em maturidade, conhecimento de Cristo e chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo, a maturidade, a verdadeira maturidade. Só que aqui agora começa um ponto. A partir do verso 17 até o final do capítulo, o apóstolo Paulo ele tem que tratar de uma coisa muito importante, porque a igreja não pode ser apenas um celeiro de ter unidade e ter pessoas que estão verdadeiramente dispostas a entregar e a servir na igreja com os dons e talentos que ela tem. Porque fato é que, irmãos, que existem determinadas associações ou instituições deste mundo, como eu posso dizer, um exército. É uma instituição em que é vital o quê? A unidade. Cada um sabe muito bem a sua tarefa e cada um tem de responder a sua tarefa com grande responsabilidade. Caso não responda, ele incorre em grande prisão ou uma deserção, pode incorrer em crime e pode ser sentenciado ao banimento. O que eu quero dizer é que existem instituições que é necessário haver unidade. Uma casa precisa de unidade, uma empresa precisa de unidade, todas as outras circunstâncias precisam de unidade para promover um determinado fim e chegar a um objetivo comum. Se não houver unidade em qualquer uma dessas esferas, aquilo vai ruir. Só que para a igreja ela é diferente. A igreja não pode somente ter unidade, ela precisa ter uma segunda marca. E é isso que o apóstolo Paulo agora começa a tratar com a vida da igreja. E qual é essa segunda marca? A santidade. Irmãos, é fato quando a gente começa a olhar igrejas por aí afora, instituições por aí afora se dizendo cristãs, e que elas têm um senso de unidade muito grande, todo mundo anda junto, todo mundo compartilha junto, todo mundo anda. Mas a prática da sua vida é uma prática de uma vida que não verdadeiramente testifica que o Cristo está nela, devido à sua vida promíscua, devido à sua vida de corrupção, devido à sua vida de malandragem, se eu posso usar essa palavra. A igreja ela precisa ser uma, mas ela também precisa ser santa. Essas duas coisas têm que estar junto. Se não estiverem junto, verdadeiramente o amor de Deus não está nela. Porque existem verdadeiramente igrejas que parecem ser muito santas, mas elas não estão unidas, sabe por quê? Porque há um espírito de legalismo muito forte, um espírito de satisfazer a santidade por meio de decretos, por meio de leis, por meio de rituais exteriores e não pela vida própria do Espírito a santificar o interior dessa pessoa, porque uma vez que Deus, pelo seu Espírito, santifica realmente as nossas vidas, por meio do amor, a gente vai desejar estar juntos e não separados. Por isso o apóstolo Paulo ele começa a trabalhar na vida da igreja sobre a sua santidade, sobre o que ela tem que ser verdadeiramente para Deus. A natureza dessa igreja, ela é uma natureza santa que provém do mesmo Deus. Ela não pode ser apenas una, ela não pode ser apenas caminhar junto, todo mundo junto com o mesmo propósito. Ela precisa andar em santidade ao mesmo tempo que anda em unidade. E quando o apóstolo Paulo ele vai fazer sua exortação para que a igreja entenda essa prática de vida santa, ele vai fazer não com uma autoridade de um apóstolo, não como um prisioneiro de Cristo que foi capturado por ele para viver e pregar o seu ministério, mas ele vai pregar mediante aonde ele está.
E é isso que ele diz no verso 17: isto, portanto, digo, e no Senhor eu testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. O que ele está dizendo é que ele vai declarar uma exortação para que a igreja não ande mais como este mundo. De onde ele vai declarar? Eu estou em Cristo, é por isso que eu estou declarando. Eu não estou fora de Cristo, eu não estou do lado de Cristo, eu estou exatamente mergulhado em Cristo. É por meio dele e é nele que eu declaro para vocês não andarem mais como esses gentios. E então, uma vez que ele declara, da onde ele faz, a autoridade dele parte exatamente de ele estar em Cristo, irmão. Por isso que sua exortação é tão forte para nós e para cada um dos efésios que ouviram essa carta logo no início. É que esse homem está em Cristo, ele não está fora de Cristo, não é alguém que fala sobre Cristo, é alguém que está vivendo em Cristo, que não saiu de Cristo, que ele fala daquilo que eles têm vivido em Cristo. É por isso que sua exortação se torna bem forte. E então ele diz: não andem mais como gentios. E agora ele começa a mostrar para a igreja que está no meio de um ambiente tão difícil, tão terrível, e de onde ela saiu, que ele vai dizer: quero lembrar para vocês que vocês não podem mais andar como os gentios andam. E então ele vai ter que esclarecer a respeito dessa conduta dos gentios, para que os homens pudessem verdadeiramente entender, e de maneira clara e precisa, como é isso. De que maneira esses gentios estão andando e que nós não podemos andar? De que maneira os gentios estão vivendo que nós não podemos viver? Quando o apóstolo Paulo ele começa a fazer isso, ele vai começar a mostrar algo para nós a respeito das nossas vestes que representam neste mundo. A forma como a gente se veste testifica exatamente o que a gente quer, qual é a nossa prioridade, o que verdadeiramente a gente anseia nesta vida, o que a gente quer falar para este mundo da forma como a gente se veste. Irmão, isso não é de hoje. O teu vestuário importa, e importa muito, porque ele diz o que você quer, quais são as tuas prioridades, quais são os teus anseios, e diz também quem você é. Por isso o apóstolo ele vai trabalhar com isso nesse capítulo, ou precisamente nessa parte. E para que a gente entenda de maneira clara, ele vai primeiro mostrar o nosso andar, e depois ele vai dizer a roupa que essas pessoas viveram, para que então a gente associe a veste com o andar. Para que a gente associe a forma como a gente está vestido com uma determinada roupa, ela exige uma determinada tipo de postura. É obrigatório você vestir uma coisa e andar dessa mesma maneira. Diferentemente, quando a gente veste uma roupa e a gente não consegue andar com essa roupa, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você vestir uma determinada roupa, você vai andar condizente com essa roupa. Minha mãe gostava muito, aliás, não morreu, né? Graças a Deus. Minha mãe gosta muito de salto alto, mas ela tem uma dificuldade enorme de andar e de salto alto. As mulheres que andam de salto alto sabem muito bem disso. Gostava demais, ela achava a coisa mais bonita do mundo, uma mulher andar de salto alto. E a mamãe andava de salto alto, mas ela não conseguia por causa da estrutura física dela, alguma coisa assim, rebentava ela com tudo. Então ela colocava o salto apenas para meia hora, 1 hora no máximo, e não tinha mais jeito. Ela queria viver a vida toda dela andando nessa terra de salto alto. Era isso que ela sonhava. O gosto dela era isso, ter esse salto alto, porque o salto mostrava alguma coisa para ela, elegância, seja lá o que for. Mas eu quero mostrar o seguinte, que quando ela colocava o salto, ela não aguentava viver com aquele salto, então ela tinha que tirar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses textos, e ele vai dizer que uma roupa, quando tu vestires essa roupa vai imprimir no teu caráter um andar, independente se você quer ou não. Você vestiu essa roupa vai representar claramente aquilo que está acontecendo no teu interior, e você vai dar esses passos igualmente, mostrando verdadeiramente que roupa é essa que tu estás vestindo. O que ela diz
ela se compara, ou ela é igual, ela é o reflexo verdadeiramente do teu caráter. E antes que ele chegue nisso, ele vai começar a mostrar o nosso andar, para depois ele mostrar as vestes que nós estamos andando. Para que então a gente entenda, essa é a veste, então esse é o procedimento, essa é a forma de andar para essas vestes. Mas quando você tirar essas vestes e colocar uma outra veste, vai ter um outro tipo de andar, um outro tipo de comportamento. E é isso que o apóstolo vai nos ensinar nesta noite. Então ele diz, não andem mais como os gentios que andavam. E como é que eles andavam, o apóstolo Paulo? Então ele vai começar a descrever o andar dos gentios. E a primeira coisa que ele diz, na vaidade dos seus próprios entendimentos, ou na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui a palavra vaidade tem a ver com futilidade, tem a ver com aquilo que as pessoas estão pensando e que aquilo que elas pensam não tem nada de útil. Nesse tempo em que o apóstolo Paulo está falando para essas pessoas, a grande parte dos grandes filósofos e teólogos daquele tempo, eles tinham um comportamento, à medida que eles iam andando, eles iam pensando e iam falando. Eles pensavam em determinada coisa, eles não sentavam numa cadeira, pegavam um livro e começavam a ler, e começavam a pensar a respeito do futuro ou de determinados tipos de questões. Não, a forma como eles externavam os seus pensamentos era andando. E eles andavam. Por isso o apóstolo Paulo ele puxa exatamente isso. Vocês como igreja, vocês também vão andar. E à medida que vocês vão andar, presta atenção naquilo que vocês estão pensando. Porque vocês não podem pensar como os gentios. Porque enquanto eles andam, eles estão tendo pensamentos vazios, fúteis, que não tem valor, que não tem peso, não tem substância. É como se eu pensasse a respeito de alguma coisa e essa coisa não me fosse útil para nada. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não seja como os gentios que estão pensando em coisas que não servem para nada. E aí então ele começa a dizer, esses pensamentos que são vazios, que são fúteis, que não têm valor, que tipo de pensamento é esse que é fútil, que é vazio e que não tem valor? Então ele diz exatamente isso para nós entendermos de maneira bem clara. O que seria o que verdadeiramente Deus quer que nós venhamos a pensar? O que Deus deseja que nós, enquanto andamos nessa terra, pensemos? O apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, ele diz claramente, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for belo, tudo que for puro, tudo que for agradável, nisso coloca os teus pensamentos. Por quê? Porque à medida que tu pensar nessas coisas, isso vai reverter no teu coração um andar mais calmo, mais tranquilo, mais cheio de paz, mais cheio de esperança, mais cheio de vida. Mas se os nossos pensamentos são vazios, o que ele serve para edificar a igreja? E aí ele continua dizendo assim mesmo, os pensamentos desses homens que andam lá fora, não somente não servem para nada, mas também eles são obscurecidos de entendimento. O que o apóstolo Paulo começa a escrever agora, ele está dizendo assim mesmo, sabe por que eles pensam de forma vazia? Sabe por que eles não pensam a respeito da vontade de Deus, a respeito do amor de Deus, a respeito da cruz de Cristo, a respeito da salvação e da vida eterna? Sabe por que os homens não pensam sobre isso? Então ele diz, porque estão obscurecido o entendimento dele. O que ele está querendo dizer no texto principal é dizendo exatamente isso. A forma como os seus raciocínios, ou seja, o processo como eles pensam, está nublado, está escurecido. Enquanto eu preparava esse sermão, eu percebo que o que o apóstolo Paulo está dizendo é como se fosse assim. É como se eu desse uma conta de matemática para a nossa irmã Luzia ou para qualquer um. Uma conta de nível de 3º grau, ou seja, nível universitário. Eu coloco uma conta de cálculo para a irmã Luzia. Irmã Luzia, faça essa conta, resolva essa conta. Vou até dar uma dica para a senhora. Em 3 linhas a senhora resolve todo esse problema de cálculo. A irmã Luzia olha assim, bate cabeça, olha para mim. Está de brincadeira comigo.
Parece simples e grato, mas não. Quando a gente tem uma prova, irmãos, seja ela qual for a prova que a gente já passou pela escola, e tem uma prova de matemática, tem um cálculo para a gente resolver, a gente olha e a gente começa a fazer. Pode ser difícil, pode ser fácil, não importa, a gente começa a fazer. No final a gente conseguiu achar um resultado. Você sai dessa prova dizendo o quê? Que você acertou aquela questão. É ou não é? Porque só existe uma possibilidade. Se eu não soubesse a questão, eu deixava ela em branco. Mas como eu sabia, eu comecei a resolver. E cheguei no final. Quando eu chego no final, chega a minha prova. Quando chega a minha nota, qual é a minha nota? 0. Tu toma um susto. Eu fiz toda a prova. Eu resolvi toda a questão. Todas as questões eu fiz. E aí quando o professor te entrega, disse: tu erraste aqui, aqui e aqui. A tua forma de raciocínio, a forma como tu processaste o teu raciocínio, todo o desenvolvimento da questão, era errado o teu raciocínio. Por isso você chegou a uma resposta errada. O que o apóstolo Paulo está dizendo era que, sabe por que as pessoas estão pensando de modo vazio e que não serve para nada? É porque a forma como elas raciocinam, o processo que vai pesquisando, jogando uma coisa com outra, tipo assim, conversando tico e teco, para que a gente pudesse ter um pensamento claro e ter uma resposta muito bem clara. O meu pensamento, o nível de processamento no meu cérebro está nublado. É como se aquele criança que quer estudar, que quer aprender, mas ela tem um problema de visão. Ela olha para o quadro, para a lousa, e ela vê tudo embaçado, tudo borrado. E então quando ela vai escrever, ela não consegue escrever direito. Quando ela vai responder, ela não consegue responder direito. E então o professor, que ainda não percebe isso, ele dá nota 0 para a criança. Até que alguém possa perceber, disse: tu tem algum problema, usa isso aqui. Aí colocou o óculos na criança. Agora eu estou vendo tudo, agora eu posso responder tudo, agora eu consigo saber tudo. É isso que faltou para os gentios. Eles têm um processo de raciocínio tão errado, tão errôneo, porque está nublado a forma como eles pensam. E quando está nublado, irmão, não tem como a gente andar mais. Os resultados nossos serão terríveis. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Poxa, os pensamentos desses homens são vazios porque a forma como eles pensam está obscurecida, está nublada, não tem clareza para eles verem exatamente o que eles estão pensando. Então ele diz qual é o final desse tipo de comportamento, e ele vai dizer: alheios à vida de Deus, alheios à vida de Deus. Ou seja, eles estão apartados da vida de Deus. Eles não querem saber nada que diga a respeito de Deus ou a sua vontade. Se Deus existe para eles, se Deus existe, Deus está longe, mas não está mais aqui. E nós vivemos a nossa vida independente de Deus. E se Deus existe, Ele também nem pouco se importa, Ele não vai nos julgar. De maneira que Deus se tornou alheio deles, ou seja, está totalmente apartado. E aqui começa as causas disso. A causa de um pensamento vazio, a causa de um processo de raciocínio nublado. O final dele, o resultado é estar apartado de Deus, alheio. Eu não quero saber nada de Deus, pouco me interessa. E então ele diz, um verso ainda de número 18: alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. Qual é o resultado da gente pensar de maneira vazia? Qual é o resultado da gente não processar, ter um pensamento coerente, um raciocínio coerente, ao ponto de a gente identificar exatamente qual é a realidade? É porque está nublado. E no final a minha vida está separada de Deus. E porque a minha vida está separada de Deus, qual é a causa? É porque eu sou ignorante dessa forma. Eu sou ignorante. O que você não conhece? O que os gentios não conhecem? Eles não conhecem a cruz de Cristo. Eles não conhecem o amor de Deus que foi derramado por meio de Cristo. Eles não conhecem. E então tem uma pergunta para a gente fazer. A gente é ignorante a respeito de muitas coisas, irmãos. Muitas coisas. De fato, a gente conhece muito pouco a respeito de um muito pouco assunto. Só que, quando a gente tem esse tipo de ignorância,
É uma ignorância que a gente pode dizer ignorância inocente. Como é que eu vou saber sobre amputar um corpo humano? Se eu tiver assim, eu tenho que amputar meu braço, sei lá. Não sei disso. Não sei de que forma vai proceder isso. Nunca tive nenhum conhecimento a respeito disso. Se um carro dá uma pane, eu não entendo nada de carro, irmão. Mal sei trocar um pneu e fim de papo. É isso. Isso é uma ignorância. Mas isso é uma ignorância que a gente pode dizer em parte inocente. Mas a ignorância que o apóstolo Paulo está falando sobre esses homens a respeito de Deus, não é uma ignorância como a minha ignorância a respeito de carro. Essa é uma ignorância deliberada. É uma ignorância que eu disse, eu rejeito o conhecimento de Deus. E de que maneira ele faz isso? É como ele vai dizendo, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela dureza do coração de vocês. Os gentios, eles estão endurecidos. O seu coração está endurecido e por isso levam ao extremo a sua ignorância. Quando a Bíblia vai falar sobre ignorância, a Bíblia diz que os judeus, eles eram ignorantes e crucificaram o Senhor da glória. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz que os judeus permanecem na ignorância deles, não têm um conhecimento verdadeiro de Deus, por isso permanecem distante de Deus. O resultado disso é porque o nosso coração é tão endurecido que quando a gente vê a verdade, ouve a verdade e explicam para nós a verdade, a gente deliberadamente diz, eu rejeito esse tipo de opinião, eu rejeito esse tipo de verdade. Isso não é uma verdade, isso é uma mentira, é uma inversão dos homens, de maneira que meu coração se endurece e eu permaneço na minha ignorância, não acreditando que Deus um dia há de me julgar, que Deus me criou e um dia Ele, sendo bom e me deu tantas coisas boas, porque Ele vai me julgar e vai me lançar no inferno, por causa que Ele mesmo é que me fez. Isso é dureza do coração. E pela dureza do coração somos ignorantes, nós rejeitamos a verdade. É isso que o apóstolo Paulo diz, conhecendo a verdade de Deus, trocaram a verdade de Deus por uma mentira. Romanos capítulo 1, quando ele vai listar a respeito da nossa vida, que Deus manifestou pelos céus, pelas coisas criadas, que existe um Deus, mas os homens mesmo vendo isso, rejeitaram esse conhecimento e preferiram adorar a criatura no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então o apóstolo Paulo, tendo dito isso, ele diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. O que o apóstolo Paulo começa a dizer a respeito dos gentios, que esse coração está endurecido, e sabe qual é o resultado disso? Qual é o produto que vai gerar esse coração? Ele vai dizer, esse coração está tão duro que ele se tornou insensível. E a ideia de insensibilidade significa dizer que agora aquilo que eu peco não me dói mais, e à medida que eu mais peco, menos me dói, e chegará um ponto que quanto mais eu me afundo no pecado, não me sinto nada. A insensibilidade tem a ver que eu não estou nem aí para o que as pessoas estão dizendo, não estou nem aí para o meu pai e para a minha mãe, não estou nem aí para a igreja, não estou nem aí para o Estado, não estou nem aí para Deus, eu faço da minha vida o que eu quiser. Esse é o nível de dureza no coração. Quando você se deparar com alguém e dizer, eu não quero nem te ouvir, perceba que o coração dessa pessoa está endurecido e ela se tornou insensível, ela não ouve mais a verdade. Ela não sente mais culpa pelo aquilo que ela faz. Por isso ele diz, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. A palavra dissolução significa dizer quebra de toda a estrutura determinada, do padrão determinado por Deus. Ou seja, se antes eu tinha um certo nível de freio, agora não tem mais. Eu estou tão insensível, que eu quebro com todos os padrões, exatamente porque eu desejo fazer isso, e não só desejo fazer isso, satisfazer os meus desejos, mas quero que, enquanto eu satisfaço os meus desejos, eu provoque o mal nas pessoas.
enquanto eu estudava, eu lembrei exatamente da história de Esaú e Jacó. A Bíblia declara que Esaú e Jacó, eles eram gêmeos, e que Esaú tinha nascido primeiro, o primogênito, mas era Jacó que queria ter a primogenitura, porque a própria mãe recebeu a palavra de Deus dizendo que era o menor, que na verdade teria que ser o maior, tinha de ser o maior. Pois muito bem, esses meninos cresceram, e você conhece a história que Jacó passou a perna no seu irmão Esaú. E Esaú, tão ressentido com isso, disse: eu vou matar o meu irmão na hora que meu pai morrer, eu mato o meu irmão. Ele não sabia que seu pai ia viver ainda muito tempo, mas o seu pai estava doente e era a tendência dele que morresse. Então, por isso ele pediu que ia dar a bênção da primogenitura geral, da mesma que recebeu, que seu pai Isaac recebeu de Abraão. Agora ele passaria a um dos seus filhos. E agora Jacó rouba essa primogenitura, e a Bíblia declara que a mãe de Jacó ouviu um dos seus servos dizendo assim mesmo: Jacó se consola no dia em que até seu pai morrer, para que ele mate o seu irmão. Quando a mãe ouviu isso, ela ficou desesperada, porque ela iria perder os 2 filhos num só dia. Então ela chama Jacó e disse: olha, estou muito triste porque Esaú, ele tomou uma das filhas de Midian, dos ismaelitas, para casar, e eu não quero nossa linhagem misturada com essa terra, com os povos pagãos. Faz o seguinte, manda Jacó para a casa da minha família lá, e ele case por lá com uma das filhas, porque Labão tem filhas. Tudo bem, vamos mandar, porque isso também foi um desgosto meu ver Esaú casando com uma mulher daqui dessa terra. Prepararam os preparativos e mandaram Jacó embora. A Bíblia diz que Esaú, vendo que o seu pai se desagradou e sua mãe se desagradou por ele ter casado com uma mulher, sabe o que ele faz? Vendo que Jacó foi embora e não estaria mais e não poderia mais matá-lo, a Bíblia diz que Esaú se levanta e casa com outras 2 mulheres da terra de Canaã. E ele casa pelo desejo de ter mais mulheres, e de que neste casamento ele ia ferir extremamente os seus pais. Coração excessivo. Ele não se importou com seu pai, com a sua mãe, nem com Deus, mas ele queria a primogenitura, quando o seu coração era o quê? Perverso, era corrupto. E Deus já sabia dessas coisas há muito tempo. E isso não significa dizer que Jacó era um menino bonzinho, mas Deus elegeu antes que os 2 fizessem bem o mal, para estabelecer que é por eleição, que é por predestinação, e não é por aquilo que o homem faz ou deixa de fazer, que Deus escolhe para ser eleito ou não, ou receber a sua misericórdia. Nesse sentido, a gente entende claramente que quando o coração do homem está duro, ele é tão insensível, e ele é tão insensível que ele pensa de maneira errada, tudo nublado, de maneira que ele pensou, disse: eu vou casar com essas mulheres, o meu pensamento está tão errado, porque Deus está dizendo que não é para me casar com essas mulheres, mas os meus pais e Deus não querem que eu faça isso, mas eu vou fazer isso para a satisfação do meu ego, do meu prazer, e ver o sofrimento deles. Só que quando a gente age assim, quem é que padece? Somos nós mesmos. É isso que Deus diz em sua palavra. Quando um homem peca, você acha que faz o que comigo? Os pecados do homem só servem para maltratar a sua vida e a vida do seu semelhante. E quando o homem faz algum bem, porventura eu ganho alguma coisa com isso? Toda coisa boa e toda boa dádiva que o homem possa produzir e fazer só serve para ele mesmo e para o seu próximo, não acrescenta nada a mim, nem a sua maldade, nem a sua bondade pode acarretar alguma coisa sobre a minha vida, porque eu sou Deus, eu não necessito dessas coisas, mas os homens sim. Por isso que quando a gente percebe que os gentios andavam dessa forma, o apóstolo Paulo está chamando a igreja dizendo: olha, era assim que vocês andavam. Vocês quebravam todas as regras com uma força muito grande, com uma avidez tão grande, como se uma pessoa tivesse acabado de sair de uma prisão e não tivesse comido por vários dias, e ele com ímpeto, ele corre para o prato e devora aquele prato com uma velocidade. Assim são os homens que caminham na dureza do seu coração,
ao ponto de cometerem toda sorte de impureza. E então ele começa a dizer e a explicar, dizendo: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A vida nossa começa a mudar no dia da nossa conversão, irmãos. No dia em que a gente aprende quem era Cristo e o que Ele fez por nós e como Ele quer que nós venhamos andar. É isso que o apóstolo Paulo começa a dizer: não foste assim que aprendestes a Cristo. Então ele diz: se é que de fato tendes ouvido e nele fortes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. O que ele está dizendo é: presta atenção. Quando eu cheguei com o evangelho de Cristo e preguei a vocês, eu preguei um Cristo dessa forma. E quando vocês receberam esse Cristo, vocês passaram a andar nele e vocês passaram a ser instruídos nele enquanto nele estavam. Ou seja, que toda vez que eu encontro Cristo e eu me converto, quando há uma conversão, eu entro em Cristo. E quando eu entro em Cristo, o processo de conhecer a Cristo começa a ser cada vez maior. E esse processo de conhecer a Cristo vai me levar a um entendimento maior, vai fazer com que o meu pensamento não seja mais nublado, não seja mais entenebrecido, não seja mais escurecido, mas ele tenha clareza perfeita do que Deus quer, de quem Deus quer, do que Ele quer fazer através de mim. Por isso ele disse: se é que de fato tendes ouvido e nele fortes instruído. Ou seja, vocês ouviram realmente quem é Cristo? Vocês sabem quem realmente Ele é? Enquanto você está nele, você tem aprendido dele, segundo é a verdade em Jesus. E então diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, naquilo que era antigamente, vos despojeis do velho homem. E aí ele começa a falar da roupa. Essa roupa é necessário que vocês tirem ela. Essa roupa do velho homem, da velha natureza, do velho homem, do Adão pecaminoso, do Adão caído. Tire essas roupas, porque isso não compete mais. Quanto ao trato passado, enquanto vocês não conheciam a Cristo, enquanto Deus não os convertia, enquanto vocês eram do passado, agora que vocês estão em Cristo, tire essa roupa de velho Adão, tire essa roupa do Adão pecaminoso, corrupto e perverso, do Adão que não se importa com Deus e com as coisas de Deus, nem com os homens, um Adão insensível, um Adão que busca os seus próprios interesses. Tiram essas vestes, despojam, retire essas vestes. E então ele diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, segundo os desejos da ilusão, segundo os desejos do engano, segundo os desejos da ilusão, da mentira. O que o apóstolo Paulo está dizendo, que essa natureza pecaminosa vindo de Adão, ela se fortalece e ela cresce em nós, não mediante a realidade, não mediante a verdade, não mediante, irmãos amados, a verdade que está em Cristo. O que Deus fala conosco é que a gente entenda que a forma pela qual o homem vai se corrompendo cada vez mais, ele se corrompe por causa dos enganos e das mentiras. A cada vez mais, pense em qualquer tipo de homem ou de mulher que possa ter algum tipo de vício, seja ele qual for o vício. A ideia é que aquele vício vai satisfazer a sua vida. Mas quanto mais ela consome, quanto mais ele consome este mesmo vício, o que é que sobra para ele? Mais insatisfação. Ele entende que aquilo é o seu prazer, o dinheiro, a fama, a glória, o poder, o sexo, seja o que for. Ele olha para essas coisas e diz: isso é a maravilha, eu vou ter plena satisfação e vou encontrar a vida. E quanto mais ele se entrega para isso, mais ele se sente insatisfeito. Por quê? Porque isso procede de uma ilusão de que a vida está nessas coisas. Como disse Jesus, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, não consiste. Não adianta a gente tentar organizar a nossa vida com base nas coisas deste mundo, e confiar a nossa vida e a nossa satisfação de uma vida verdadeira baseada em coisas, irmãos, em pessoas. Isso é um espírito de engano.
isso nos leva a mais corrupção, a um coração endurecido, porque no final das contas, quando a gente termina e chega naquele ponto, a gente diz: eu preciso de uma dose mais forte, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de uma casa maior, eu preciso, quem sabe, de um marido melhor, de uma esposa melhor, de outros filhos melhores. Nada o satisfaz, porque ele vive girando com a base do engano, da mentira, e o seu coração iludido caminha para isso. Esse é o desespero, talvez, de muitos pais e de muitos irmãos e muitos amigos que olham a vida de uma pessoa e dizem: por que esse cara está se iludindo com essa mulher? Por que esse cara está se iludindo com este homem? Está na cara que vai dar tragédia nesse relacionamento. Por que está vivendo assim? Mas se ilude dizendo: não, depois do casamento vai se ajeitar, depois que eu tiver um filho ele vai me amar. Ilusões e mais ilusões. E então ele termina dizendo no verso 24: você retira esse traje, esse velho homem, e ele então diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Você tira uma roupa, não é para ficar nu. Você tira essa roupa para colocar uma nova roupa. O que o apóstolo Paulo estava dizendo claramente: existe dois trajes que a gente vai se vestir. Ou o traje da velha natureza, e quando a gente veste esse traje da velha natureza, do velho homem, do Adão, a gente vai viver baseado em ilusões, e o nosso pensamento será um pensamento distorcido da realidade, porque a gente não vai ver a realidade da forma como ela é, como Deus quer nos mostrar. É muito mais fácil dizer: Deus não existe, Ele não vai me julgar, não há moral, não há técnica, todas as coisas dependem de mim mesmo, do meu conceito, da forma como eu penso. Não é muito mais fácil fazer isso do que pensar que existe um Deus no céu que nos criou e que Ele vai pedir contas de mim e de você? É muito mais fácil eu eliminar esse Deus. E quando eu faço isso, eu elimino um processo de raciocínio a respeito como todas as coisas aconteceram, de onde elas vieram, como elas chegaram até aqui, quem fez tudo isso. Eu elimino isso, porque eu prefiro acreditar que foi por acaso, amados, que foi uma sucessão de eventos aleatórios, que hoje nós estamos aqui. E quando terminar essa vida, terminará tudo. Voltaremos ao pó como elementos químicos que mais tarde vão ser produzidos outros tipos de espécies, outros tipos de coisas, por essa aglomeração aleatória, esse ajuntamento de átomos aleatórios. Mas isso não é um pensamento coerente. Não é um pensamento que a gente pode dizer: quão claro é esse pensamento, quão lúcido, quão lógico é este pensamento. Mas os homens querem fazer-nos acreditar que Deus, que criou todas as coisas, um ser inteligente, que nos dotou com uma capacidade moral, porque Ele é um Deus moral e que vai nos prestar, vai nos pedir conta de tudo que nós fizemos. Eles querem acreditar que isso é uma utopia, que isso não é um pensamento lógico. Mas Deus, através do apóstolo, Ele diz: tire essa velha roupa, coloque essa nova roupa. E essa nova roupa que Deus fez deste novo homem, ele é criado segundo Deus, ele é criado como Cristo. É isso que ele vai dizer: em justiça e retidão, cuja fonte é a verdade. E essa fonte que é a verdade, nada mais é nos remete que o próprio Cristo, que ele é a verdade. Toda a nossa forma de pensar tem que passar pelo um crivo chamado Cristo Jesus. Ele é a verdade de todas as coisas, ele é a própria verdade. Por isso, amados, nessa noite eu queria mostrar uma coisa para vocês: que todo esse processo que levou esses homens a cada vez mais se afastarem de Deus, a ter uma vida alienada, foi porque eles continuaram vestindo a veste de Adão. Mas quanto à igreja, se ela aprendeu realmente quem é Cristo e tem vivido em Cristo, essa veste de Adão já foi despojada, e uma nova veste, a veste de próprio Deus, está em nós. Ele nos tirou essa veste e nos colocou novas vestes. Lembre-se, Adão, quando estava no jardim do Éden, ele pecou e ele estava nu, e ele disse: quem estava nu? Tu comeste do fruto, comi, a mulher me deu, eu comi. E aí no final, quando Deus traz o Redentor, ele diz assim mesmo que ele matou animais
carneiros, e da pele desses carneiros fez aventais e vestiu o homem e sua mulher. Quem é que nos veste é o próprio Deus. Quem nos despe é o próprio Deus. Ele retirou essa veste do velho Adão, dessa corrupção, e nos colocou uma nova veste. Como diz a Escritura Sagrada, aqueles que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Então, com uma nova veste, é impossível a gente ter essas duas vestes no mesmo corpo. Ou teremos a veste de justiça de Deus, ou teremos as vestes do pecado de Adão. Essas duas vestes são incompatíveis em uma só pessoa. Ou você é um novo homem, ou você ainda é uma velha criatura. As duas coisas não podem estar em nós. Não pode pertencer à mesma pessoa. Ou você ainda é uma velha criatura, ou você é um novo homem. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, ou aos Coríntios, claramente, dizendo: vocês são nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que se fez tudo novo. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor. E comece a pensar exatamente que tipo de vestuário nós estamos colocando para nos comportar diante dos homens. Lembremos que Deus nos comprou por meio de Cristo, para que nós fôssemos dele, por ele e para ele.